Olá, meu nome é Lídia Ortiz, sou psicóloga. Estou aqui para falar com vocês sobre a minha experiência atendendo mulheres egressas do sistema prisional. Nesse período que trabalho no Recomeçar, que já faz 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu já atendi muitas mulheres, que saíram do sistema prisional e estão em busca de apoio aqui fora. Uma das coisas mais recorrentes que eu encontro nessas mulheres é o estigma que elas carregam de ex-presidiárias, porque esse estigma é muito poderoso. Ele invade a identidade dessas mulheres de uma forma muito invasiva. Então, o meu papel primordial é lembrar essas mulheres que elas não são só ex-presidiárias, Elas também são mulheres, elas também são mães, elas também são esposas, profissionais competentes. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando do reforço da identidade. Porque quanto mais eu reforço a identidade, quanto mais eu consigo lembrá-las de quem elas são, para além do crime, para além da privação de liberdade, para além do rótulo, mais elas vão conseguir ocupar esses lugares na sociedade, esses papéis na sociedade, de uma forma legal, de uma forma positiva, Porque elas têm muito medo, muita insegurança, e geralmente esse rótulo, esse estigma, por mais que eles façam que elas passem por vários preconceitos que a gente sabe que existe na sociedade, o meu trabalho é que elas não fiquem presas no estigma, presas no rótulo, Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de rótulo é muito limitante. Então, ao reforçar a identidade, a gente também está fortalecendo a autonomia, a gente está empoderando essas mulheres para que elas voltem para a sociedade de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais saudável para ela, para os filhos, para a família, para a sociedade em geral. Outra coisa que eu percebo que é muito recorrente no atendimento é a dificuldade dessas mulheres de se perdoarem. Do que eu estou falando? Eu estou falando que essas mulheres, geralmente eu atendo mulheres que saíram do sistema prisional há pouco tempo, outras mulheres que saíram há muitos anos, e a culpa, ela sempre está muito presente nos atendimentos que eu realizo com essas mulheres. A fala, a narrativa, ela vem carregada por essa culpa. Elas não conseguem se perdoar. Mas não é nem se perdoar por terem errado. Elas não conseguem se perdoar por terem causado sofrimento numa mãe, num filho. E geralmente o maior peso dessas mulheres é justamente o afastamento, o período que elas ficaram privadas e que não conviveram com os filhos, porque muitas mulheres, elas perdem o vínculo afetivo com os filhos, e para elas, essa reaproximação, essa conquista, novamente do vínculo com os filhos, vínculo familiar, é um processo muito doloroso, porque elas não conseguem superar, elaborar a perca, o afastamento, A perca de memória, a perca da convivência com esses filhos. Ter que deixar, terceirizar o serviço, o cuidado, a maternagem, a outra pessoa, elas não conseguem se perdoar. Então, o trabalho de ressignificação nesse atendimento, nesse processo, nessa elaboração, é crucial. Como assim ressignificação? Ressignificação é dar oportunidade para essas mulheres falarem, para elas lembrarem que quando elas inseriram no crime, quando elas ficaram privadas de liberdade, elas eram pessoas diferentes de quem elas são hoje, Lembrá-las que o fato delas terem errado lá no passado, delas terem cometido algum tipo de crime, delas terem se afastado dos filhos, não necessariamente vai controlar ou vai determinar a vida delas no presente ou no futuro. Então, esse processo de ressignificação é justamente elas lembrarem
elas entenderem, né, que esse processo de privação, né, fizeram e oportunizaram muitas vezes com que elas desenvolvessem maturidade, consciência, com que elas se transformassem, né? E a partir de toda essa vivência, elas tiveram a potencialidade e a capacidade de fazerem novas escolhas, né? De pensarem melhor o futuro, de pensarem melhor as consequências das escolhas. Então, a partir dessa nova escolha, dessa nova realidade, dessa nova consciência, elas vão viver também uma vida a partir de uma nova perspectiva. E elas têm agora a nova chance de fazer as coisas de uma forma diferente, né? Vai ter dificuldade, vai ter problemas, só que elas também têm a chance, a oportunidade de viver tudo isso de uma forma melhor, mais positiva, mais autoconfiante. Então, quando elas deixam o passado no passado e elas usam esse passado não como um motivo de ficar paralisada na culpa ou de ficar paralisada no erro, né, no remorso, elas vão usar esse passado como um símbolo, né, de potência, de transformação, de novas escolhas, de mudança, né? Elas ressignificam toda essa história de dificuldade e elas ressignificam para uma nova perspectiva, para um novo rumo, né? Então, esse retorno à sociedade, quando essa mulher ela se desprende do rótulo e da culpa, ela consegue também assumir esses papéis na sociedade de mulher, de profissional, de esposa, de uma forma muito mais poderosa, mais potente, mais positiva, né? Então eu reforço novamente a importância do acolhimento a essas mulheres, do apoio, da ajuda, né? Porque elas são capazes, elas são potentes e elas estão dispostas a escrever uma história diferente, a escreverem, né, um novo rumo, uma nova história com muito mais empenho, muita mais disposição, porque elas já passaram por esse processo, né, de ressignificação, de superação, e nós estamos aqui. Eu fico muito feliz, né, de ajudar essas mulheres, de dar esse amparo, de dar esse apoio, de dar essa escuta e de investir nelas, porque eu acho que uma das coisas que eu faço e que eu mais gosto de fazer dentro do atendimento e que eu acho muito importante é esse investimento, né? Porque eu gosto de investir nelas, confiança, né? Esse olhar de eu confio em você, eu sei que você pode. Por mais que essas mulheres tenham muitos motivos para não continuar, para não prosseguir, eu prefiro ficar com aquela potencialidade que eu consigo enxergar, né? Ela pode me mostrar 8 defeitos. Eu escolho acreditar e investir na qualidade que eu enxergo. E a partir desse olhar, desse investimento externo, ela também vai conseguindo florir dentro dela, né? Essa esperança. Ela vai relembrando quem ela é, ela vai relembrando as características, ela vai relembrando as potencialidades, vai tendo vontade, né? De continuar, de fazer novas apostas na vida, né? E eu acho isso muito, muito, muito importante. Investir nessas mulheres, apoiar essas mulheres, acolher e estimular, porque elas podem, elas desejam isso também. Muitas vezes o que falta é esse investimento, é esse apoio externo.